coisa, quem quiser discutir algum ponto antes de terminar, também podemos. Esses são meus conflitos de interesse em relação a essa apresentação, mas o principal conflito de interesse, eu acho que é, como o André já também falou, ser um apaixonado pela área de cirurgia bariátrica e metabólica, e tenho dedicado aí não só minha profissão a isso, mas também o meu estudo e minha pesquisa. Eu queria dar duas mensagens que eu acho que são fundamentais, antes até de mostrar os dados para vocês. Não é spoiler, não, mas eu acho que são duas mensagens fundamentais. A primeira é que eu acho que temos que colocar na cabeça de médicos e profissionais de saúde em geral que diagnosticar obesidade, discutir possibilidades terapêuticas com os pacientes é uma coisa obrigatória hoje. E, infelizmente, não é uma coisa que nós fazemos. Então, essa é a primeira mensagem que eu vou tentar transmitir para vocês. A segunda mensagem é que cirurgia bariátrica e metabólica, certeza eu tenho hoje, com os estudos todos, é uma opção que vocês devem lançar mão quando bem indicada no tratamento das doenças cardiovasculares. Essas são as duas principais mensagens que eu vou tentar transmitir para vocês. Primeiro, eu vou falar um pouquinho da obesidade hoje, talvez seja repetitivo, mas eu acho que é importante para o andamento da minha apresentação. Esses mapas são muito frequentes, acho que em muitas aulas vocês veem, mas simplesmente é para ilustrar como a obesidade vem crescendo no mundo inteiro, e nos Estados Unidos é o principal país do mundo em termos de obesidade. Quanto a cor mais escura, mais importante, mais frequente é o número de obesos. Só que o nosso país também não está muito atrás. Esses são dados do Vigitel de 2018. Temos mais da metade da população adulta acima do peso e temos 20% da população adulta brasileira com obesidade, isto é, com IMC acima de 30. Então, 20% das pessoas que vão frequentar nossos consultórios, a princípio, provavelmente tem algum grau de obesidade. Outra coisa importante é essa questão, que não é tão visível ainda no nosso país, porém, é uma coisa que vem acontecendo cada vez mais frequentemente, que é o grau de obesidade. Então, assim, aumenta o número de pacientes com obesidade, mas também aumenta a gravidade da obesidade ao longo do tempo. Então, esse é um grande desafio, e é um grande desafio para os cirurgiões bariátricos. E eu acho que, assim, esse momento que a gente está de pandemia de coronavírus, a gente tem que pensar nas outras pandemias. E uma delas, com certeza absoluta, é a obesidade. Então, essa figura nada mais é do que trazer para vocês uma imagem de que a gente parar de fingir que a gente está vendo o problema. Infelizmente, a gente finge que vê o problema obesidade. Existe um certo até preconceito de as pessoas de tratarem pacientes com obesidade, e eu queria trazer essa mensagem muito forte de que a gente tem que começar a encarar esse problema de forma diferente. O nosso paciente tem doenças metabólicas, tem doenças ortopédicas, inflamatórias, degenerativas, neoplásicas, psíquicas. Então, ele tem uma série de problemas e sempre é um grande desafio para a equipe multidisciplinar tratar esse nosso paciente. E a gente tem que estar aberto para tratá-lo, porque não é fácil tratar a obesidade. Os tratamentos, todo mundo sabe, são vários tratamentos, né? Então, desde a dieta e exercício até a cirurgia, passando por procedimentos endoscópicos e medicações. Claro que nessa curva, quanto mais a gente caminha para a direita, maior a invasividade, mas também maior a efetividade. E aí cada um vai ter que pesar aonde que o seu paciente vai melhor se encaixar. Esse dado aqui, deixa eu só fazer uma coisinha aqui, um minutinho só, vocês me dão? Vou tirar aqui a... pronto. Então, vejam como é dramática a situação. Isso é dado
de um país que tem uma medicina socializada. Mas vejam bem, só vou chamar a atenção para isso daqui. No lado esquerdo, vocês veem a classificação de sobrepeso e graus de obesidade de homens e mulheres. E aqui à direita, vocês vão ver pacientes que frequentam a atenção primária no Reino Unido. A porcentagem de pacientes, vejam, entre homens, pacientes com obesidade grau 3, 60% não recebem nenhum tipo de tratamento. Entre as mulheres, 58%. Quando você pega sobrepeso, 90% não recebe nenhum tipo de tratamento. E aí, inclui nisso nem alguma orientação. Então, definitivamente, a gente não trata obesidade. Aqui são dados americanos, um coorte gigante de mais de 2 milhões de pacientes. Pacientes que são elegíveis para tratamento medicamentoso para perda de peso. Olha que dramático, 0,5% recebe o tratamento adequado nos homens e 2% nas mulheres. Se você pega IMC acima de 40, só 3,4%. Então, definitivamente, a gente está menosprezando o tratamento da obesidade. Esse é um slide que eu fotografei de uma apresentação, mas só para trazer para vocês que nos Estados Unidos, menos de 1% dos pacientes elegíveis são submetidos à cirurgia bariátrica atualmente. Eu nem vou falar da questão medicamentosa, porque ela também não é muito boa, né? Se vocês olharem aqui, a hipertensão até que é bem tratada, o colesterol é bem tratado, mas quando você pega drogas novas para o diabetes, já a minoria dos pacientes está recebendo esse tipo de tratamento. E no Brasil, esses são dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Uma parte aqui, o André deve ouvir isso também, vira e mexe a gente ouve falar que a gente está operando todo mundo. Mas vocês estão operando todo mundo? Caramba, não é possível. Dados da nossa sociedade, a gente opera menos de 0,5% da população elegível. Isto é, nós estamos operando de cada 100 pacientes com obesidade, com indicação de cirurgia, a gente opera meio paciente. Não opera nenhum paciente inteiro. Então, é uma ilusão, uma falácia falar que a gente está operando muita gente. E olha, esse é um dado que interessa aos clínicos. Mesmo, o que esse dado mostra aqui? O número de cirurgias vem aumentando progressivamente, são dados americanos, e as complicações e a mortalidade vêm caindo vertiginosamente. Então, hoje, o nosso procedimento é um procedimento extremamente seguro, né? Equivalente a uma cirurgia de vesícula, em termos de mortalidade e morbidade. E, mesmo assim, a gente não consegue aumentar o número de cirurgias de pacientes que têm indicação cirúrgica. Não estou dizendo aqui pacientes que não têm indicação cirúrgica. Bom, aqui eu mostrei um panorama para vocês da nossa situação. Eu vou focar a apresentação em 3 aspectos que impactam a doença cardiovascular como um todo. Rapidamente, que não seria também até o foco mais importante da aula, eu vou mostrar para vocês duas coisas sobre diabetes. Esse daqui é uma somatória que baseou um algoritmo de tratamento para pacientes com obesidade e diabetes tipo 2. É um compilado de 12 estudos prospectivos e randomizados, todos randomizados, mostrando que a cirurgia conseguiu uma redução da hemoglobina glicada significativamente maior do que o grupo que fez tratamento clínico. Aí compilando várias técnicas, que incluem o bypass, sleeve, tem técnicas de Copinaro e tem até banda também, que é uma cirurgia hoje que praticamente não é feita. E aqui, o André tinha me falado do estudo, aqui está um estudo que é o grupo do Ricardo que publicou, eu participei, ajudando aí no apoio em algumas coisas, que é o primeiro estudo prospectivo e randomizado que estudou as consequências do diabetes tipo 2 no rim. Isto é, ele estudou especificamente a albuminúria. E vejam que 24 meses depois, né, ele conseguiu uma remissão de albuminúria
frente ao melhor tratamento, aqui é o melhor tratamento possível. Ele usou drogas como agonista de GLP-1, SLGT2, drogas bastante novas. Então, mesmo com o melhor tratamento, ele conseguiu a cirurgia após 2 anos, uma remissão da albuminúria significativamente maior. E aqui vocês veem graficamente, né, que a relação albumina-creatinina urinária também foi significativamente menor no grupo cirúrgico em relação ao grupo clínico. Dados além da questão renal, né, hemoglobina glicada, houve uma redução, né, significativa, né, quase no limite, mas significativa, e aqui também observou-se uma redução do LDL colesterol, que é uma coisa que a gente observa, mas nem sempre é tão evidente, porque muitos pacientes, como vocês sabem, dependem até de um histórico familiar em relação à hipercolesterolemia. E esses estudos, aqueles 12 estudos que eu mostrei naquele compilado bem resumido, deram origem a esse fluxograma de tratamento, que inclusive foi corroborado por uma resolução do nosso Conselho Federal de Medicina, autorizando a cirurgia para pacientes com obesidade grau 1, IMC de 30 a 35, com controle glicêmico ruim. Então, pacientes que têm um mau controle glicêmico, você deve considerar a cirurgia metabólica na obesidade grau 1. Nem estou falando das indicações clássicas, que seria obesidade grau 2 e obesidade grau 3. Muito que bem. Um pouquinho para falar sobre a questão da insuficiência cardíaca congestiva, que é outro tema que eu acredito que seja, Dr. Oscar depois vai poder falar, um dos grandes desafios da cardiologia é tratar adequadamente pacientes com insuficiência cardíaca. E a gente vê aqui, numa figura bastante simples, mas bonita na minha visão, depois pode até receber aí alguma crítica do Dr. Oscar, mas a gente tem as consequências da obesidade, né, levando a alterações metabólicas, lipotoxicidade, alteração hemodinâmica, tudo levando a uma cardiomiopatia relacionada à obesidade e, no final, a uma insuficiência cardíaca. Então, tratar a obesidade também significa prevenir insuficiência cardíaca. Esse é um gráfico mostrando só a relação entre obesidade e incidência acumulativa de insuficiência cardíaca, né, para mostrar para vocês que num acompanhamento de 24 anos de uma população, o paciente magro tem uma frequência, uma incidência muito menor de insuficiência cardíaca do que o paciente com obesidade. E aqui também, aqueles mapas americanos que são bastante ilustrativos, para mostrar que onde você tem bastante obesidade, tem baixa atividade física, alta incidência de diabetes e alta incidência de hipertensão, você culmina com uma alta incidência de insuficiência cardíaca, né? E se o paciente for diabético, pior ainda. E eu trouxe para vocês aqui, não existem muitos estudos que tratam de insuficiência cardíaca e cirurgia bariátrica, mas esse estudo, que é um derivado da coorte sueca, né, do SOS, que é um estudo muito amplo, com um número grande de pacientes, com um segmento bastante longo, mostrou uma redução de quase 50% na incidência de insuficiência cardíaca quando você pegou a população não operada, né, que está aqui em cima, em relação à população operada, né? E aqui tem diversas... desculpa, aqui é só bypass, aqui no coorte geral tem outros tipos de cirurgia. Então, você tem, num segmento de 8 anos dessa população, o grupo de pacientes não operado, a gente conseguiu reduzir a incidência em torno de 50% no aparecimento da insuficiência cardíaca nos pacientes que você fez cirurgia tipo bypass gástrico. Então, é uma coisa, esse trabalho foi surpreendente, né? Gerou bastante interesse e discussão, mas mostrando que a cirurgia tem um impacto muito grande no tratamento da obesidade e nas suas consequências, aqui no caso, a insuficiência cardíaca. E, por fim, eu quero mostrar para vocês
o meu trabalho propriamente dito, né? Vou mostrar alguns dados para vocês, mas o nosso trabalho é um trabalho que foi pioneiro, no sentido que foi o primeiro trabalho randomizado e prospectivo que comparou cirurgia bariátrica com tratamento clínico com foco na hipertensão. Só para posicionar, não sei se todos estão com esses dados na cabeça, mas em torno de 25% da população adulta brasileira tem hipertensão, né? Quer dizer, de cada 4 brasileiros adultos, 1 tem hipertensão. E se você considerar que 20% são obesos, né? É só fazer uma continha, nós vamos ver quantos pacientes têm obesidade e têm hipertensão, né? Vão ser em torno de 10 milhões de pacientes, se eu não errei na conta, 10 milhões de pacientes têm hipertensão e obesidade, grosseiramente, né? Porque aí teria que tirar as crianças, mas grosseiramente em torno de 10 milhões de pacientes, tá um pouco menos se você considerar a população adulta. Mas é um número gigantesco de pacientes. Alguns estudos que não foram estudos randomizados, esse também é derivado do SOS, que é a coorte sueca, só para mostrar com um segmento de 10 anos, né, a redução da pressão sistólica e diastólica na cirurgia. Oi? Teve algum... Está ouvindo, André? Estamos sim, estamos ouvindo. Deu uma microfonia, mas pode seguir, que é bom, tá excelente tua aula. Muito boa, estou apreciando aqui. Então aqui só para mostrar para vocês 2 tipos de cirurgia, que são o bypass gástrico, esse azul mais claro, é uma cirurgia que nem se faz mais, mas é uma cirurgia restritiva, que se chama cirurgia de Mason, e é o branquinho, o tratamento clínico, que é o controle. Então, num segmento de 10 anos, a gente teve uma redução nos pacientes, aqui nem estamos falando de medicação, mas de 5 pontos, 5 milímetros de mercúrio na pressão sistólica, em torno de 6 milímetros de mercúrio na pressão diastólica, 10 anos após a cirurgia, né? Então, isso também teve um grande impacto, mostrando que a cirurgia, além de reduzir a pressão, reduz por um período prolongado, né? Tem uma estabilidade no resultado. Esse é um dos estudos randomizados que foi dedicado ao diabetes, eram pacientes diabéticos aqui, mas pegando um objetivo secundário do estudo, a gente vê aqui o risco cardiovascular, tratamento clínico, bypass e cirurgia de escopinário, que é uma cirurgia agressiva, que hoje é muito pouco realizada. Redução significativa do grupo cirúrgico em relação ao grupo clínico. E uso de drogas cardiovasculares, basicamente estatinas e antihipertensivos. Redução significativa no uso de drogas, sempre mantendo um controle adequado tanto do colesterol quanto da hipertensão. Então, vocês veem um resultado bastante intenso da cirurgia. Uma parte aqui, depois talvez até o André possa conversar com vocês sobre técnica cirúrgica, não sei o quanto vocês sabem. O resultado da cirurgia de escopinário, ele é até melhor, né? Vocês estão vendo aqui que em relação ao bypass ele é melhor. Porém, é uma cirurgia que tem complicações nutricionais com uma frequência que quase que a gente diria que não é muito aceitável. Então, esse foi o motivo dessa cirurgia ser abandonada, apesar do resultado metabólico ser bastante intenso. Esse é um outro estudo prospectivo randomizado, também com segmento de 5 anos, né? Mostrou bypass em Y de Roux contra tratamento clínico. E aí, focado em diabetes. Então, isso é um objetivo secundário, não é o objetivo primário do estudo. De qualquer forma, houve uma redução da pressão sistólica comparado com o tratamento clínico. E se vocês lerem aqui, aproximadamente 20 a 30% de redução no número de medicações usadas para hipertensão e dislipidemia. Então, não só tem uma redução da pressão, como existe uma redução do número de medicamentos utilizados. E aí, espero que seja a cereja do bolo da aula, eu vou mostrar para vocês o nosso trabalho. Falo aqui para os cardiologistas que
tive a honra de apresentar esse trabalho no Late Breaking do American Heart Association. Quem já foi nesse congresso sabe que essa é uma sessão muito importante e para um cirurgião bariátrico brasileiro estar lá, eu tenho a honra de dizer que o nosso trabalho acho que foi bem conceituado, porque é uma sessão muito restritiva. E do que se trata o nosso trabalho? Então, vou dizer para vocês como ele foi feito. Foram 100 pacientes com hipertensão, idade de 18 a 65 anos, obesidade de grau 1 e 2, e todos tinham que estar tratando com pelo menos 2 antihipertensivos em dose máxima ou mais que 2 em doses moderadas. Esse era o critério de inclusão. Esses são critérios de exclusão principais. Chamo a atenção aqui para vocês que eu procurei não ter pacientes diabéticos graves. Então, pacientes com hemoglobina glicada acima de 7 ou insulino dependentes, a gente excluía do randomização. Então, ou não tinha diabetes ou tinham diabetes de fácil controle. Foi um estudo unicêntrico, randomizado, com o objetivo de avaliar a eficácia do bypass gástrico na redução da prescrição de antihipertensivos e outros fatores de risco cardiovascular. Então, essa é uma das críticas que eu recebi, mas na época a gente ficou muito em dúvida como que a gente avaliaria o nosso resultado, o nosso objetivo primário. E chegamos à conclusão que, como não existia um exame para avaliar a pressão, né, quer dizer, se você está com a pressão controlada, independente do número de remédios, operando ou não, você pode manter a pressão controlada. Então, a gente decidiu avaliar a redução de medicação mantendo a pressão controlada. Foi feita uma randomização sigilosa, bypass versus tratamento clínico, e os resultados de um ano foram incluídos 49 pacientes no braço cirúrgico e 47 no braço clínico, porque houve 4 perdas de paciente. Então, o nosso objetivo primário era a redução de pelo menos 30% do total de medicações antihipertensivas, mantendo pressão pelos critérios brasileiros abaixo de 140/90 em 12 meses. Então, se o paciente tomava 2, que era o mínimo que ele podia tomar, ele passou a tomar uma só, ele atingiu o objetivo primário, porque ele reduziu em 50%, e assim por diante. Alguns objetivos principais secundários: remissão da hipertensão. O que era a remissão da hipertensão? Era o paciente que ficou sem remédio com a pressão controlada. Número de medicações antihipertensivas no geral. E pressão sistólica e diastólica, tanto de consultório como de mapa. E aqui eu chamo a atenção. Pouquíssimos estudos com cirurgia bariátrica fizeram um mapa de todos os pacientes. Esse é um dos dados interessantes do nosso estudo. Isso é uma coisa que eu acho que os cardiologistas se interessam, é mais ou menos como a gente cuidava dos pacientes. Então, se o paciente estava com a pressão controlada, a gente procurava manter o esquema que ele estava usando. A não ser que havia alguma droga muito fora de padrão, que não é mais usada, a gente fazia alguma adaptação. Se ele não tinha pressão controlada, o esquema que nós adotamos na época, que eu acho que é o esquema clássico, né, é usar um inibidor da ECA ou um BRA, mais bloqueador de canal de cálcio. Associava-se um diurético à medida da necessidade e, como quarta opção, espironolactona ou clonidina. Se vocês forem olhar o paper, vocês vão ver que tem muitos pacientes que estavam tomando beta-bloqueador, mas eles caíam um pouco nessa situação e a gente acabou não alterando muito os tratamentos que estavam bem adequados. Então, tem também pacientes usando beta-bloqueador no nosso grupo. Esse foi um dos desafios. De certa forma, até isso talvez sirva para trabalhos futuros, quem quiser estudar cirurgia bariátrica e hipertensão. Por quê? Porque, na verdade, na literatura, você só encontra descritivos, né, fluxogramas de tratamento aumentando droga, não reduzindo droga, né? Infelizmente, é isso que acontece com os pacientes. Aumentam o remédio. Então, a gente adotou esses critérios para reduzir remédio. Pressão sistólica abaixo de 110 e diastólica abaixo de 70, a gente tentava a redução. Sintomas de hipotensão e pressão de consultório nesse range aqui, a gente tentava a redução. E nos pacientes operados, isso já vinha de uma experiência prévia, a gente inicialmente deixava o paciente sem remédio, né, no hospital.
Se ele ficava com uma pressão adequada durante a internação, a gente dava alta sem remédio e fazia uma medida domiciliar e um acompanhamento telefônico e ele voltava em uma semana. Se a pressão voltava a subir, a gente reintroduzia as medicações. Se a pressão se mantinha adequada, a gente esperava, né? Se durante o hospital a pressão já se mostrava um pouco elevada, a gente já introduzia a medicação de saída, com um cuidado de procurar não introduzir de início diurético, porque a ingesta hídrica geralmente não é muito alta, então a gente procurava não agravar uma eventual desidratação do paciente, evitando o diurético. Características dos nossos pacientes. Então, a idade, os grupos ficaram bem balanceados, a idade era muito similar, em torno de 44 anos, 70% eram sexo feminino, 60% mais ou menos eram brancos, e o IMC médio era um pouquinho mais alto no bypass, 37, 36 no grupo clínico. Então, pacientes, que nem eu mostrei, não com obesidade tão grave, obesidade grau 1 ou 2. A maioria era obesidade grau 2. Os pacientes todos entraram com a pressão controlada, esse era um critério de entrada no trabalho, e aqui vocês veem a pressão média dos pacientes bem controlada com este número de drogas. Então, a média do número de drogas era em torno de 3, um pouquinho menos do grupo cirúrgico. Essa é a mediana, 3 drogas no grupo cirúrgico e 3 no grupo clínico de mediana. Então, a maior parte dos pacientes estava tomando mais do que 2 drogas. E aqui está o nosso resultado primário, que na época até foi surpreendente, porque até existiu uma controvérsia, né, da atividade da cirurgia bariátrica frente à hipertensão, mas, surpreendentemente, nós atingimos 83% de pacientes que conseguiram reduzir a medicação e manter com a pressão controlada, né? Um número surpreendente. Então, só lembrando, são pacientes que reduziram o número de remédios. Enquanto no tratamento clínico, 13% conseguiu reduzir o número de medicações durante o primeiro ano. Mas o dado mais impressionante, apesar do segmento de curto prazo, né, um ano, foi que 50%, 51% do grupo cirúrgico conseguiu a remissão da hipertensão, que é o que eu falei, paciente sem remédio, com pressão abaixo de 140/90. Como objetivos secundários, na época, quando a gente publicou os resultados do primeiro ano, foi a época que tinha saído o estudo SPRINT, né, que é um estudo muito famoso, que até foi a base para a mudança dos critérios de pressão normal, né, americanos, né, que os cardiologistas conhecem bem. E se a gente considerar uma pressão sistólica abaixo de 120, 32% dos pacientes da nossa amostra cirúrgica conseguiu a redução de 30% das medicações. Então, vejam, 32% dos pacientes conseguiram reduzir a pressão para abaixo de 120 milímetros de mercúrio sistólica, com 30% menos remédios do que o baseline. E 22% estavam em remissão com pressão sistólica abaixo de 120. Então, 1/5 da nossa amostra cirúrgica conseguiu manter uma pressão sistólica abaixo de 120 sem remédio depois da cirurgia. Aqui temos também um outro dado que eu acho que é motivo de pesquisas futuras para quem tiver interesse. Essa é a curva de perda de peso dos nossos pacientes. Como era mais ou menos esperado, o que a gente conseguiu no grupo clínico foi uma manutenção do peso, né? Detalhe, não se usava drogas para emagrecer, né? 2 motivos. Primeiro, que na época que a gente começou o trial, que foi 2013, a única droga que existia no Brasil aprovada para uso, pelo menos não off-label, era a sibutramina. E como vocês sabem, sibutramina é um remédio que tem suas contraindicações em doentes, principalmente hipertensos. Então, na verdade, o nosso tratamento era de mudança de estilo de vida, né? Não era medicamentoso. E aqui é o grupo cirúrgico, uma perda bem mais intensa de peso. Agora, vejam que interessante. Essas barras
mostram os pacientes que conseguiram atingir o objetivo primário, isto é, redução do número de remédios, 30%. A grande maioria dos pacientes, ou quase todos, conseguiram fazer isso no primeiro mês da cirurgia, antes de uma perda de peso significativa. Então, por que eu falo que é interessante? Porque isso mostra, que já era um tema muito discutido com diabetes, que existe algum efeito intrínseco da cirurgia, hormonal, redução de resistência insulínica, redução de atividade simpática, maior excreção de sódio, como alguns trabalhos já mostraram. Então, várias coisas que provavelmente acontecem após o bypass que fazem com que a pressão reduza, independente da perda de peso. É claro que a perda de peso vai ser importante na manutenção disso, mas, de qualquer forma, a redução da pressão ocorre antes de uma perda de peso mais importante. Em termos de objetivos secundários, uma listinha aqui para vocês. Todos os nossos objetivos secundários aqui listados mostraram uma significância bastante intensa. Então, circunferência abdominal, claro que acompanha a perda de peso. A glicemia, apesar dos pacientes, a maioria não ser diabéticos, houve uma redução da glicemia. No tratamento clínico, a glicemia se encontrava meio no limite superior da normalidade. Resistência insulínica pelo ROMA, também redução importante. LDL colesterol, HDL aumentou, né, em relação ao grupo clínico, um HDL maior, e triglicérides, uma redução também bastante significativa. Por fim, a inflamação, né, PCR ultrassensível, uma redução importante no grupo cirúrgico em relação ao grupo clínico, e o score de Framingham também mostra uma redução do risco cardiovascular desses pacientes. 75% dos nossos pacientes no grupo cirúrgico estavam tomando uma medicação ou 0 remédios depois de 1 ano. Então, a figura, eu trouxe aqui essa figura para tentar gravar essa mensagem. Então, 75% dos pacientes operados estavam tomando 1 remédio ou nenhum remédio, enquanto 50% dos pacientes do grupo clínico estavam tomando 3 ou mais medicações antihipertensivas após 1 ano de tratamento. A pressão, apesar de não ter significância, era um pouco mais baixa no grupo cirúrgico, pressão média. Então, assim, a gente conseguiu uma manutenção adequada da pressão com um número de medicações muito menor nesses pacientes. Esses são dados bastante novos. O nosso paper de 3 anos foi aceito no Annals of Internal Medicine, coisa que também muito me honra, que é uma revista de bastante impacto. Mas eu ainda não posso mostrar todos os dados porque o trabalho ainda não foi publicado. De qualquer forma, esses são dados que foram apresentados no American Heart em 2019. O que eu queria mostrar para vocês? Que houve, apesar de ter havido uma redução no benefício da cirurgia, como a gente até esperava, porque isso é o que mostram todos os trabalhos com diabetes, você tem uma perda com o passar dos anos. Então, isso aqui é resultado de 3 anos, tá? A gente teve que 73% quase dos pacientes operados continuavam com uma redução de 30% ou mais no número de remédios, e apenas 12,5% no grupo clínico. E a remissão também, aí teve até uma queda um pouquinho maior, mas a gente conseguiu ainda, e me parece um resultado bastante expressivo, 40% de pacientes em remissão. Então, 3 anos depois, 40% dos pacientes operados estavam sem remédio, com a pressão abaixo de 140 por 90. A gente publicou um subestudo analisando os dados do MAPA. Né? Foi um estudo bem bacana, quem gosta de hipertensão acho que pode pegar, tá? Foi publicado no Hypertension, e foi até motivo de um comentário editorial do Dr. John Hall, que é um estudioso de obesidade e hipertensão, que deu um nome
Acho até que não é um nome novo, mas acho que chamou atenção porque ele pôs no editorial que chamou de cirurgia cardiometabólica. Isso não fui eu que falei, foi um cardiologista que falou, o que ainda me torna mais interessante. A figura não é muito feliz, mas esses são dados de 1 ano do mapa, é a curva do mapa. O que eu posso dizer para vocês é que a análise estatística dessas curvas mostrou que não houve mudança significativa de baseline para 1 ano. Tanto no grupo cirúrgico quanto no grupo clínico, o mapa se mostrou bem adequado, com a pressão controlada, só que, mais uma vez, aqui está pequeno, mas só para lembrar vocês, média de 0,7 medicações no grupo cirúrgico, média de 3,1 no grupo clínico. Então, mapa bem controlado, com um menor número de remédios no grupo cirúrgico. A pressão noturna, né, também bastante semelhante. Aqui é a pressão sistólica, né, e aqui a pressão diastólica, tá? Grupo bypass e grupo clínico. Não existia diferença significativa, mas uma manutenção da pressão noturna com um número menor de medicações. E também, isso aqui Oi, vocês estão ouvindo? Está tudo bem? Tudo certo. Teve um pouquinho de interferência, mas tudo excelente. Pode continuar. Isso aqui não era o objetivo do trabalho, mas a gente decidiu fazer uma análise dos pacientes que tinham uma hipertensão considerada resistente. É um pouco criticável, porque a gente não fez todos aqueles contagem de pílula, todos aqueles parâmetros para definir resistência. De qualquer forma, a gente tinha no baseline 5 pacientes que podiam ser considerados resistentes e 8 no grupo clínico. E 12 meses depois, todos os 5 do grupo cirúrgico deixaram de ser resistentes. Então, perderam essa classificação, que nós sabemos que é uma classificação que impacta no risco cardiovascular, enquanto houve uma manutenção do número de pacientes resistentes no grupo clínico. Claro que existem alguns eventos adversos, a cirurgia também tem alguns problemas, apesar de ser muito segura. Então, nós tivemos nenhum óbito no primeiro ano, uma reoperação por um abscesso intracavitário, um paciente internou por vômitos e desidratação e 4 pacientes desenvolveram colelitias e tiveram que ser operados. Um paciente do grupo clínico teve crise hipertensiva e anemia. Vejam que interessante, por isso que falam até que a obesidade muitas vezes é acompanhada de desnutrição. A anemia estava presente também no grupo clínico, né? 11% no grupo cirúrgico, 10% no grupo clínico, mostrando que a obesidade também nem sempre é um sinônimo de, nem sempre não, muitas vezes não é sinônimo de boa nutrição, né? Teremos aqui focando só no bypass para mostrar a parte nutricional. Houve um aumento da incidência de anemia, no baseline não tinha ninguém, como eu falei, um ano depois 11%. O que mais foi mostrar um grande desafio para nós foi tentar melhorar essa questão que a gente teria que talvez forçar mais os doentes numa reposição mais adequada. Isso acabou não sendo muito, talvez muito adequado, por isso que quase 30% dos pacientes tinham hipovitaminose B12 depois de 1 ano. Nenhum deles tinha albumina baixa depois de 1 ano. Bom, desculpa aí se eu cansei vocês, mas eu tenho aí algumas mensagens finais baseado em tudo que eu mostrei para vocês. Essa é uma campanha que tem se tornado mundial, né? A obesidade, ela com certeza mata cada vez mais pessoas, né? A gente está vendo aí a pandemia, que o grupo de risco, principalmente nos mais jovens, é a obesidade, né? E a gente tem que tratar o paciente com obesidade sem preconceito. Então, essa é uma das mensagens que eu queria deixar para vocês. A gente tem tentado trabalhar isso. A outra questão é a adesão ao tratamento. Então, todos os clínicos sabem o quanto é desafiador fazer com que os pacientes tomem medicações quando eles têm que tomar várias medicações por dia. 3, 4, 5, 6 medicações por dia. Então,
Quanto pior a aderência, então o rosinha aqui é a aderência de 100%, vai piorando a aderência, maior é a mortalidade, mostrando nesse trabalho. E no AVC e no IAM a mesma coisa, você piora a aderência, você piora o risco. Então, número de medicações, apesar de algumas pessoas terem me criticado por essa questão, impacta na adesão do tratamento. Então, se você consegue reduzir o número de pílulas por dia, você vai ter uma melhor adesão e vocês sabem que vocês vão ter um paciente mais bem controlado, mesmo que ele não fique sem medicação, mesmo que ele continue tomando, mas se for um número menor, vai ser melhor. Esse é um trabalho bem recente de um pessoal de Cleveland, é com diabetes, é uma coorte de um número de pacientes bastante grande, é um pareado, 11 mil pacientes não cirúrgicos, 2.200 submetidos à cirurgia metabólica em pacientes com diabetes tipo 2. E aqui, 8 anos de segmento mostrando uma redução na verdade, esse endpoint composto seria eventos cardiovasculares, né, MACE. Então, você tem uma redução no número de eventos cardiovasculares maiores nos pacientes que se submeteram à cirurgia. É um trabalho não randomizado, mas de qualquer forma é impactante esse resultado. Isso também foi um slide tirado aí de uma aula que eu vi no American Heart, só para mostrar para vocês que assim, a cirurgia bariátrica, quando está entre parênteses, é que não existem ainda trabalhos randomizados, ou mais do que um trabalho randomizado mostrando benefício. Mas vejam, se você comparar os diversos tratamentos, muitos tratamentos clínicos têm poucos trabalhos randomizados nesses aspectos, que você consiga realmente afirmar que o tratamento tem um benefício com evidência nível A, quer dizer, um tratamento bastante consagrado, né? Claro que alguns tratamentos já são clássicos, como estatinas e os ACEs e os BRAs, né? Mas a cirurgia bariátrica tem hoje muitos dados mostrando benefícios macro e microvasculares. Então, eu acho que isso corrobora tudo que eu falei aqui para vocês. E voltando ao nosso paciente, só para falar para vocês, eu acrescentei aqui um dado, o Dr. Lee Kaplan é o responsável pelo grupo de obesidade de Harvard. Na última vez que eu vi uma aula dele, ele falou em mais de 225 doenças ou problemas de saúde que podem se beneficiar da cirurgia bariátrica nesse nosso paciente que tem diversos problemas decorrentes da obesidade. Aqui vocês têm o paciente que vocês tratam com vários fatores de risco, dislipidemias, fumo, obesidade, diabetes, hipertensão. E vocês com certeza têm feito um excelente trabalho com as epidemias. Vocês fizeram um trabalho fundamental com a diminuição do fumo, né, que com certeza é um trabalho fenomenal na redução do fumo na sociedade. E eu acho que já passou do momento de vocês ajudarem a gente em combater esse paciente que precisa tanto de tratamento e uma parcela deles precisa de tratamento cirúrgico. Então, eu acho que isso tem que ter o apoio do cardiologista, do clínico, para a gente melhorar o tratamento desses nossos pacientes. Era isso que eu tinha para dizer, né? Uma piadinha aqui para brincar aí com o McDonald's, mas eu queria agradecer vocês e queria, se me permitem, convidar vocês, talvez alguma coisa vai se repetir, mas no dia 22 de julho, depois, quem tiver interesse, eu posso passar para o André o link, nós vamos ter um webinar com o Dr. Luciano Drager, que é do INCOR, né? E Dr. Turati, que é endocrinologista, falando da parte cardiológica, falando de algumas coisas interessantes, de responsabilidades do clínico no paciente bariátrico, da inércia terapêutica e também do nosso estudo. Então, vocês estão convidados, vai ser um evento aberto. Eu acho que se vocês puderem divulgar, vai ser muito legal aí para o pessoal da cardiologia. Então, era isso. Obrigado.
Tá bem? Schiavon, mais uma vez, brilhante, né? Não, acho que não ficou claro para todo mundo porque que eu digo que tu és um exemplo, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo um cirurgião dar uma aula com tanta propriedade, sem nenhum slide mostrando técnica cirúrgica, né? Eu acho que isso é muito bacana. Eu acho que o que a gente faz hoje é muito mais do que dar ponto, né? Hoje a gente consegue interferir na vida dos nossos pacientes, a gente consegue interferir metabolicamente ou como, né, tu nos trouxe aí, cardiometabolicamente através da cirurgia bariátrica. Então, eu queria te parabenizar. Brilhante apresentação. Mais uma vez, né, ressaltar a importância do estudo do Dr. Schiavon no tratamento da hipertensão. Tenho certeza que não foi nada fácil fazer esse estudo. Estou curioso para ver os resultados completos do teu segmento, tá? E te dar um parabéns também pela apresentação no American Heart. E agora, eu gostaria de chamar aí para a nossa mesa nosso querido amigo Dr. Oscar Dutra, gente. Dr. Oscar, gostaria de passar a palavra para ti, por favor, meu amigo. Bom, você está me ouvindo? Está dando microfonia. Eu acho que o Dr. Oscar não está com dois computadores. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se eu consigo fazer uma coisa aqui. Para a gente conseguir ouvir melhor. Deixa eu achar o Dr. Oscar. Onde é que foi parar o Dr. Oscar aqui? Agora eu acho que a gente vai conseguir sem microfonia. Vamos tentar, só um pouquinho. Dr. Oscar, não estou conseguindo. O senhor consegue liberar o seu microfone? Deu, perfeito. Agora sim. Acho que agora vai. Primeiro, eu vou fazer as minhas palavras, as suas palavras, quanto a um cirurgião não mostrar nenhum slide sobre técnica cirúrgica. Quando você me convidou, eu até estudei técnica cirúrgica da cirurgia cardiometabólica, dessa cirurgia metabólica, para entender algumas coisas. Quer dizer, eu saí do campo do clínico para buscar algumas informações. Interessante isso. Isso é raro de um cirurgião. Carlos Schiavon, você saiu muito bem nessa apresentação. E eu tive a oportunidade de ver essa apresentação na Filadélfia, agora em novembro, quando estivemos lá. Isso é um prestígio, de fato, é um prestígio muito grande para o Brasil. Literalmente é um prestígio muito grande. E você foi muito bem assessorado por Celso Amodeu, pelo Bertolotto e pelo Otávio Verwanger, por gente que de peso dentro da investigação e da produção científica deste Brasil. Interessante é o aspecto dessa mudança do perfil do paciente hipertenso e obeso. O que a gente sabe a nível da cardiologia? Que o paciente obeso é um paciente que é diabético, hipertenso, dislipidêmico e que tem uma chance de acidente vascular cerebral e morte súbita muito maior do que o paciente que tem o seu peso adequadamente controlado. Eu tive olhando algumas coisas que eu já fazia no passado e tem uma definição muito interessante sobre obesidade. Vamos fugir um pouco de dados antropométricos, vamos usar um outro termo mais funcional. Eu me atrevo a dizer que é uma perspectiva neuroimunometabólica. Por que exatamente isso? É verdade, porque o problema da hipertensão, e vou focar em cima da hipertensão, ele não é só um problema da massa gordurosa comprimindo o sistema cardiovascular. E aí se aprendeu algumas coisas interessantes, que tem o sistema renino-angiotensina local. E isso fica por conta do estroma do tecido adiposo, tem uma série de substâncias que são inflamatórias. E também tem uma junção entre o sistema nervoso simpático e o próprio adipócito.
sensível às variações da descarga adrenérgica, tanto no receptor alfa quanto no receptor beta. E por conta disso, o aumento dos adipócitos, o aumento desta inter-relação com o sistema simpático, nós vamos ter naturalmente um aumento da pressão arterial e da pressão diastólica e sistólica. Bom, né? Isso é muito bom porque hoje, e você referenciou muito bem, Esquervão, não existem, ou não existiam até o momento, medicações seguras sob o aspecto cardiovascular para tratar a obesidade. Eu estou falando de obesidade acima de 30 de IMC. Porque a gente sabe que hoje tem os agonistas de GLP-1, os inibidores de PP4, os inibidores do SLGT2, que têm ação de redução do peso por conta de mudança no perfil metabólico, principalmente no que tange a perda de glicose pela urina. Então, nós temos algumas coisas mais, mas faltava e falta o entendimento dos clínicos da indicação mais frequente da cirurgia metabólica. Eu gosto muito desse termo, cirurgia metabólica, acho muito bonito esse termo. Me parece muito mais condizente. O dado interessante é que eu andei revisando algumas coisas sobre técnica cirúrgica. Agora eu me permito falar algumas coisas. Eu vou me falar como clínica em técnica cirúrgica. Me corrija se eu estou enganado. Banda de um lado, a sleeve do outro e, por fim, o RO. São as três, teoricamente, mais conhecidas e mais aplicadas nesse campo. O que me chamou a atenção é que cada uma dessas tem um perfil metabólico muito interessante. E eu vou te dizer, a primeira que eu encontrei, e que eu acho que tem toda a razão, é o RU. O RU tem uma diminuição de quase 60% da incidência de diabetes. Tem mais ou menos em torno de 55% de controle dos níveis de pressão arterial do que coisa que você mostrou. E uma outra que me interessa muito é que o problema da dislipidemia. Nós chegamos a 60%. Mas como é feito a medicina baseada em evidência e feito a medicina investigativa, nenhum desses três grandes técnicas nos trouxe alguma coisa em termos de mortalidade e trouxe de acidente vascular cerebral. Eu acho que isto é até uma sugestão para o acompanhamento do teu estudo no futuro em relação à mortalidade e acidente vascular cerebral. Isso é uma verdade que você disse, é impossível a gente ter um controle parcialmente adequado num paciente obeso, é muito difícil. É difícil e, portanto, a cirurgia metabólica tem um papel, na minha visão, hoje, muito significativo. Isso tudo serviu para mim ser, como disse o Begolin, que eu sou padrinho dele. Na verdade, eu não sou padrinho dele, eu simplesmente elogiei num evento da cirurgia metabólica, dizendo que graças a Deus, nós tínhamos um cirurgião que fazia esse tipo de procedimento dentro do Instituto de Cardiologia, que você sabe, a massa crítica toda é atendimento cardiológico. E, porquanto, a quantidade de pacientes hipertensos, obesos, diabéticos e dislipidêmicos nós temos é a quantidade. E o André está rindo, porque ele está rindo de fazer que, passado essa epidemia, né, essa epidemia, ele vai cansar os dedos de tantos pontos que ele vai dar nessas barrigas nos próximos 2 anos, mais ou menos. E nós vamos estar aqui, André, para suportar tudo isso. E que bom que o Esquervão disse que a incidência de complicações é muito baixa. E é o que o serviço de vocês está mostrando, né, André? É impressionante o sucesso de vocês dentro do Instituto. Vocês estão ganhando vamos dizer assim, uma fama muito boa. E isso nos dá muita segurança. Mais uma vez, eu queria parabenizar o Esquervão. Brilhante aula, meu amigo. Brilhante, gostei muito. É isso aí, meu amigo. Obrigado, professor. A questão do estudo sobre mortalidade, existem algumas perspectivas do Dr. Philip Schauer, que não sei, ele fez o estudo mais famoso em diabetes, que é o STAMPEDE, né, que é cirurgia bariátrica e diabetes. E tem uma proposta de um estudo multicêntrico, porém, o problema que ele está vivendo, até onde eu sei, até talvez
tivesse grupos brasileiros, a gente talvez até pudesse participar eventualmente. O grande problema é que é um estudo muito caro. E você fazer um estudo randomizado prospectivo para avaliar mortalidade é um estudo que precisa de um número grande de pacientes e é um estudo muito caro e, por enquanto, ninguém se prontificou a patrocinar um estudo desse. Então, por enquanto, a gente tem estudos que nem o meu e que nem outros de diabetes que, infelizmente, não avaliam eventos duros, né, como vocês chamam. Quer dizer, a gente mostra o intermediário, né? Quer dizer, você... Esse desfecho clínico de mortalidade é muito difícil para todos os estudos nossos, né? Não é só na cirurgia. Você tem estudos de mortalidade que são estudos populacionais, mas eles não têm a mesma força de estudo randomizado. Mas eu não sei se vai sair um dia esse estudo, porque seria um estudo com um número de pacientes muito grande e provavelmente um estudo de um custo muito alto, que não sei se tem alguém interessado em patrocinar, infelizmente. Uma coisa que eu queria comentar, mais uma vez, então, agradecendo aí o doutor Oscar aí pelas palavras, doutor Oscar, pelo nosso serviço. A gente se esforça muito, porque a gente sabe o quanto a obesidade é ainda estigmatizada na sociedade e também o quanto a obesidade ainda é estigmatizada entre o nosso meio médico, né? Entre os colegas. Então, todos os passos que a gente dá em qualquer cirurgia, a gente toma muito cuidado, e quando a gente vai falar em obesidade, o nosso cuidado é quintuplicado, né? Justamente porque é uma cirurgia complexa, e o Dr. Schiavon falou muito bem, a gente atinge níveis mínimos de complicação graças a esse cuidado que a gente toma com os nossos pacientes. Eu queria aproveitar vocês dois e fazer algumas considerações também, aproveitar a nossa plateia aí, que é bem rica. Estou vendo que o Luciano está ativando aí a câmera dele, está louco para falar também, doutor Oscar. O Luciano é meu parceiro aí também, cardiologista, meu parceiro aí também lá no Instituto. Bom, só não exige muito dele, vai devagar que ele está recuperando do coronavírus, ele vai devagar. Doutor Oscar, o coronavírus nunca vai sair, o coronavírus não vai se recuperar nunca dessa batalha que ele teve contra o Luciano, doutor Oscar. Quando a gente fala em tratamento clínico, né, doutor Schiavon, a gente fala muito na questão da adesão, que tu comentasse muito bem. E os trabalhos clínicos que avaliam o tratamento medicamentoso, né, os ensaios clínicos, eles se encontram dentro do mundo maravilhoso do ensaio clínico randomizado, onde o paciente é avaliado semana após semana, né, tem alguém ligando para ele para saber se ele está tomando o medicamento. E eu queria ver, doutor Oscar, qual é a sua impressão assim, em relação a isso, porque me parece que o resultado da cirurgia metabólica ainda pode ser, na vida real, ainda superior, lembrando que a gente não está numa guerra contra o medicamento, a gente está numa guerra no controle das doenças, né? Que ele ainda pode ser ainda superior ao tratamento clínico isolado, não estou excluindo um ou outro, ao tratamento clínico isolado, no controle das comorbidades. Eu gostaria de saber, na visão do cardiologista, o quão longe a indicação da cirurgia metabólica nesse contexto de realidade está, do seu consultório, do consultório dos cardiologistas, e como isso pode se tornar uma realidade muito mais próxima de vocês. Qual é a maior resistência? Deixa eu fazer um pequeno apanhado de tudo isso que está aí no aspecto clínico. Qual é a impressão que a gente tem a respeito de tudo isso aí? Primeiro, que adesão ao tratamento da hipertensão, do diabetes e da própria obesidade é muito complicado, porque os resultados são muito bons no primeiro ano. No segundo ano, eles começam a diminuir. O paciente começa a tomar menos remédio. São doenças ou são patologias que, na sua forma crônica, a sintomatologia é muito fraca, é muito pequena. Então, assim, o paciente naturalmente tende a abandonar o tratamento ou usar inadequadamente as drogas prescritas. E tem várias coisas.
Primeiro, as drogas que a gente usa, dependendo do grupo de drogas, tu vai ter que usar 1, 2, 3 vezes por dia. Isso é um outro agravante no sentido de não aderência ao tratamento. Bom, no cenário do estudo clínico randomizado, eu tenho uma definição a respeito do estudo clínico randomizado. Isto é medida de eficácia. Se a droga funciona, o seu procedimento funciona ou não funciona. No mundo real, é medida de efetividade. No cenário do estudo randomizado, eu tenho uma pequena população com grandes resultados. Eficácia. No cenário do mundo real, o que eu tenho? É uma enorme população com resultados muito pequenos. Então, veja bem, o que o Schiavon disse é verdade. Com esse tipo de procedimento, vai ser praticamente impossível ter subsídio financeiro para fazer um estudo randomizado comparando um tipo de tratamento com outro, por conta de que o desfecho duro mortalidade ele é muito raro e difícil da gente conseguir, a não ser em grandes estudos. Então, eu vejo, qual é a minha impressão? Eu vejo que no mundo real, esta cirurgia, a cirurgia metabólica, ela é efetiva. Literalmente, ela é efetiva. E nós podemos inferir, dentro do contexto da medicina baseada em evidência, que procedimentos muito caros, procedimentos muito difíceis, eles não necessariamente necessitam de validar a sua importância através de estudo randomizado, mas como estudo de acompanhamento a longo prazo por conta desse. Esse é um exemplo da cirurgia bariátrica, da cirurgia metabólica, melhor dizendo. Então, eu vejo que assim, é efetiva e os resultados, mesmo que sejam de coortes de acompanhamento, ou mesmo dessa parte de randomização que o Schiavon fez, é efetivo. Eu tenho tudo aquilo que me interessa como clínico. Redução da diabetes, redução da dislipidemia, redução da hipertensão e redução da insuficiência cardíaca, que é um outro campo muito interessante e que tem que ser avaliado também. O que o Schiavon falou a respeito da ação da obesidade sobre o problema do sistema cardiovascular, ele é extremamente complexo, que vai até da disfunção diastólica desse ventrículo esquerdo, até comprometimento direto e indireto, através da ação inflamatória do tecido epicárdico e pericárdico que acontece no obeso. Então, isso é importante. E também o aumento da incidência de cardiopatia, de doença cardiovascular isquêmica do coração. Então, eu acho que essa técnica, ou esta cirurgia, ou esse tratamento, melhor dizendo, ele veio e vai ficar. Porque vai ser tudo aquilo que nos interessa em termos de redução de hipertensão, de insuficiência cardíaca, de dislipidemia e do diabetes. Essa é uma impressão que eu tenho. Excelente, excelente. Que bom, muito obrigado. Uma outra questão que eu queria levantar, agora puxando, vamos falar um pouquinho de técnica cirúrgica, Dr. Schiavon. Nós falamos de bypass, mas e o sleeve? Será que existe um espaço considerando a cirurgia metabólica, com o objetivo de tratamento de hipertensão, né? Agora deixando um pouquinho diabetes de lado, né? Com o objetivo de tratamento da hipertensão para uma cirurgia restritiva e menos metabólica? E será que existe algum espaço aí, deixando uma pergunta em aberto para ti, para algum outro tipo de cirurgia bariátrica quando a gente pensa em hipertensão? Assim, essa discussão, quando tem uma plateia de cirurgiões, você sabe que é uma discussão meio emocional, né? Pouca razão e mais emoção, né? Tem os defensores do sleeve, e tem os defensores do bypass, e tem os defensores de uma eventual outra técnica, né? Eu honestamente sou um defensor do bypass. O que acontece? Em termos de literatura, se você pegar os trabalhos, principalmente trabalhos randomizados, ou trabalhos que têm um número, um N de população grande, praticamente todos eles
mostram uma superioridade do bypass, mesmo que não aquela questão, daí vem os malabarismos estatísticos, como eu hoje acho que tem 2 estudos randomizados que estudaram bypass versus sleeve, foram publicados no JAMA em 2018. Se você ler aquilo com atenção, até conversar com o estatístico, tem um certo malabarismo ali para mostrar que não foi significativa a diferença, né? Mas, de qualquer forma, o bypass foi superior. Se me perguntar por que eu escolhi fazer bypass no meu estudo, foi um motivo simples. Primeiro, eu não tinha um budget, um suporte financeiro para ter um N de pacientes maior que poderia comportar um segundo grupo, que nem o Stampede fez com o sleeve. Seria interessante? Com certeza seria, mas não tinha dinheiro para isso. Então, a minha opção foi fazer uma cirurgia que eu tinha larga experiência e que, pela literatura, pelo menos a princípio, tem uma superioridade, né? Agora, se perguntar, tem espaço? Acho que até tem. Veja, não vou dizer que não funciona, mas eu realmente acho, tentando tirar a emoção de lado, que o resultado é pior. Quer dizer, se você pretende tratar um doente, vamos chamar metabólico, como o pessoal fala, que tem várias comorbidades, diabetes, se tiver principalmente dislipidemia, principalmente com hipertrigliceridemia, eu acho que aí, mais ainda, o bypass é mais indicado, né? Se você me falar de um paciente com diabetes inicial, um diabetes leve, uma hipertensão que trata lá com um comprimido de losartana por dia, acho que vai ficar, nas 2 técnicas, o paciente vai ficar bem. Então, não vou dizer para você que não é para fazer, mas se o paciente que chega no meu consultório me pergunta, eu digo para o paciente que até hoje não tem um trabalho que fale assim, não, o sleeve é superior. Eu acho que, por enquanto, ainda o bypass é superior, mesmo que muitos trabalhos não mostrem significância estatística, mas eu ainda acredito mais no bypass. Eu realmente, se me perguntar qual é a minha opinião, se você tem um doente com comorbidade metabólica, cardiovascular, a minha opção é fazer bypass. Saiu de bypass e sleeve, sinceramente, eu hoje considero técnicas ou abandonadas ou experimentais. Eu não concordaria, né? Nem com... eu não sei, eu não tenho experiência. Tem uma técnica cirúrgica que me parece interessante, que é o tal do SADS, né? Quer dizer, do Dental Switch com anastomose única. E parece uma técnica interessante, mas não acho que é para qualquer paciente, talvez um super obeso, mas eu ainda faço bypass. Eu realmente vou pela simplicidade, na minha opinião. Perfeito, perfeito. E esses teus achados no teu estudo, tem mais cirurgiões bariátricos aqui conosco aqui no webinário, podem até compartilhar da sua experiência aí e fazer perguntas. Mas esses teus achados da melhora da hipertensão na parte inicial, né, mimetizando o que a gente vê com o diabetes, são muito interessantes, e mostram que talvez a gente tenha realmente uma questão metabólica significativa no que se refere ao mecanismo de resolução do problema e não apenas na questão do peso. Tem um fator, eu até achei que eu deixei, vamos dizer que eu dei uma deixa para o Dr. Oscar, mas ele não falou, me poupou dessa coisa, mas eu já fui, de certa forma, questionado e eu acho que os cardiologistas têm razão numa coisa. Eu acho que tem um fator que é importante no início, não pode ser descartado. Eu acho que existem vários fatores envolvidos, mas tem uma coisa que é fundamental. A dieta do paciente no início da pós-operatória é muito hipossódica. Eu ia falar isso. Então, isso com certeza impacta na melhora da pressão. O Dr. Oscar pode comentar, mas eu acho que os cardiologistas têm razão, que um dos fatores é uma dieta hipossódica que o paciente não usava antes.
Mas eu continuo acreditando que existem outras coisas, não é só isso. De qualquer forma, isso é um fator importante. Eu não sei se o doutor Oscar acha. Não, eu sinceramente eu acho assim, ó, que tem uma importância essa redução salina, tem estudos enormes epidemiológicos de grande porte mostrando que no momento que a gente reduz um pouco a ingesta salina, existe redução dos níveis pressóricos. Isso é verdade. Isso é interessante e bem marcado isso aí. Mas o que me preocupa, Esquiavon, não é só isso. É que esses pacientes ficam com uma memória vascular induzida por essa hipertensão. O que significa, no contexto? É que esses vasos, ao longo do tempo dessa obesidade, eles têm uma perda da elasticidade, ou melhor dizendo, da vasomotricidade desses pacientes. Eles ficam muito mais sensíveis ao tônus simpático. Então, tem uma certa dificuldade. E eles levam um certo tempo para que se recupere dessa hipersensibilidade ao sistema simpático. E, claro, que nesse momento, o sal tem um papel muito significativo. Isso é importante. Mas uma outra coisa que eu queria perguntar para o Esquiavon é assim, qual é a incidência de retorno da obesidade depois de uma cirurgia metabólica? Quer dizer, o paciente volta a comer volumes iguais do que comia antes. Isso é uma coisa que me preocupa muito. Literalmente me preocupa muito. Assim, esse é um dado que, para ser bem honesto, se o senhor pesquisar a literatura, o senhor vai encontrar uma variabilidade de resultados gigantesca, né? Eu diria que assim, que existe, a gente hoje tenta, até a nomenclatura mudou um pouco, que a gente chama de recidiva da obesidade, até para tratar como uma doença crônica. Não é comum, pelo menos na minha experiência, acho que também dos outros, de você ter uma volta ao padrão antes da cirurgia. Não, isso não é comum. Agora, um ganho de peso que gira entre 10% a 20% do peso que ele perdeu, isso é um pouco mais comum no longo prazo, né? Então, como se tipo você tivesse uma perda de 40 quilos e tivesse durante o longo prazo, ter ganho de 5 a 10 quilos, vamos dizer, numa perda de 40. Eu acho que isso é mais ou menos, vamos dizer que, eu não sei dizer estatística, realmente não sei, porque tem uma variabilidade muito grande. Infelizmente, a aderência do paciente não é tão boa, né? O senhor sabe a dificuldade de manter o acompanhamento desses pacientes. No meu estudo, a gente tem pacientes que tiveram uma recidiva, mas ninguém teve grandes ganhos de peso, não. Por enquanto, pelo menos, não. E uma coisa interessante, mas que são coisas anedóticas, né? Tem pacientes da clínica que até ganharam bastante peso, às vezes pacientes superaram a 10, 15 anos, mas eles se mantêm bem controlados, melhor controlados que talvez se eles não fossem operados. Isso é um dado que acho que merece algum tipo de estudo, não sei se é muito fácil, mas parece que a cirurgia tem um efeito protetor, mesmo que o paciente ganhe peso depois. Existe algum efeito protetor que se perpetua. Eu acredito nisso, pelo menos, né? O que eu quero dizer, os pacientes passam a ser mais facilmente controlados das comorbidades, mesmo que ele tenha um ganho de peso. Mas é inegável que existe um grau de recidiva como qualquer doença crônica. Isso não tem como omitir. Deixa uma segunda pergunta, agora de clínico. O quanto os cirurgiões que estão nos ouvindo acreditam nesta redução de peso induzida por essas novas drogas antidiabéticas, como EMPA, GANA, DAPA, liraglutide, semaglutide, nesse contexto todo que envolve a cirurgia? Vocês têm experiência com essas drogas depois da cirurgia? Olha, assim, aquela velha história, né? A história de fazer pesquisa de alcoolismo na porta do bar. Os pacientes que eu recebo, a grande maioria deles
que já tomaram uma dessas medicações, principalmente o Saxenda e agora o semaglutida, falam de um resultado não muito satisfatório. Isto é, alguns até perdem um peso relativamente considerável, porém não conseguem manter o tratamento. E aí tem vários fatores, um deles é preço, né? É um tratamento caro e a manutenção do tratamento não é muito fácil para a maioria da população brasileira. E então o que eu vejo são casos de um sucesso relativo, quer dizer, um sucesso até inicial, mas com ou a parada do tratamento, ou até alguns que mantêm o tratamento, mas o sucesso ele não se perpetua, quer dizer, tem uma estabilidade, eu diria, com uma perda de peso nesses pacientes, vamos chamar bariátricos, quer dizer, o obeso mórbido, que não seria suficiente. Com semaglutida, que parece ter um resultado melhor, eu não tenho muita experiência. Ainda não vejo muitos pacientes chegarem dizendo que tomaram semaglutida. Mas com o liraglutida, a gente vê pacientes com uma certa frequência que falaram que tomaram resultados medianos, vamos chamar assim, nada muito excepcional. Agora, eu não recebo paciente que teve um resultado excepcional, né? Aí eu não sei dizer. Acho que são... eu não vejo, eu não sei se ele existe. Uma última pergunta, aí não falo mais. E essa cirurgia metabólica no adolescente, ela tem uma contraindicação ou não? Qual é a idade que vocês se permitem fazer uma cirurgia metabólica num adulto jovem? Num adulto jovem, quer dizer, que idade? Qual é o ponto pela de corte? regra, no Brasil, tem, vamos dizer, duas questões. A princípio, acima de 18 anos, está autorizada a cirurgia. E na faixa de 16 a 18 anos, você precisa de uma avaliação, vamos dizer, mais criteriosa, que inclua até um ebiatra, alguns outros profissionais, para liberar uma cirurgia num adolescente, vamos chamar assim. Abaixo de 16 anos, a princípio no Brasil não seria permitido fazer, né? A gente sabe, apesar de no Brasil não ser muito frequente, que existem crianças de 14, 15 anos que estão obesas mórbidas, né? E que, às vezes, o tratamento, infelizmente, deveria ser a cirurgia, porque outras coisas não funcionam. Mas eu não tenho muita experiência com... Eu tenho, assim, pacientes jovens, mas não tão jovens. Assim, tenho muita... Mas pela resolução do CFM, seria esse critério. Acima de 18 anos e entre 16 e 18, dependendo aí de uma avaliação multiprofissional mais detalhada. Doutor Oscar, eu acho que essa questão, ela cai muito bem no conceito que o senhor nos colocou, que é o conceito de efetividade, de vida real. Muito provavelmente, esses pacientes que nós estamos tratando com cirurgia, se eles não fossem operados, eles não iam conseguir mudar a trajetória da sua doença. Nós estamos tratando uma doença crônica, incurável e progressiva. Então, mesmo que a gente opere, a doença ela não vai sumir, ela vai continuar ali. Então, o que a gente observa muitas vezes é que os pacientes acabam reganhando algum grau, como o doutor Esquerro colocou perfeitamente, de peso, mas eles estão ainda muito melhores do que eles estariam se não tivessem operado. E isso é uma coisa que a gente diz para o paciente, porque a gente acaba perdendo o controle, né, já que a gente opera o paciente. E que esse grau de recidiva de peso, ele não necessariamente tem a ver com a recidiva metabólica. Então, eles voltam, assim, a ter algum grau de peso 15 anos, 10 anos depois da cirurgia, mas com um benefício metabólico ainda mantido, com algum controle um pouco melhor ainda das suas doenças, né? Então, acho que isso é importante. E em relação aos adolescentes, eu acho que esse critério ele é muito mais rígido, né? Até pela questão psicológica que envolve esses pacientes. Mas o que os estudos nos mostram é que também esses pacientes adolescentes 15, 16 anos, obesos mórbidos, eles não vão conseguir, com os tratamentos disponíveis, na grande maioria dos casos, mudar a trajetória da sua doença se não for por cirurgia. Né? E talvez a gente não pensar nisso, a gente possa estar privando um paciente jovem de mudar até quem ele vai ser no futuro, já que ele vai estar tendo uma vida jovem restrita, né, e limitada
por uma doença grave, que é a obesidade, né? Então, acho que a gente tem que pensar assim, né? Correr atrás e trabalhar bem esses pacientes e criar protocolos bem rígidos, sim, para esses casos, né? Deixa eu ver se mais alguém gostaria de falar alguma coisa. Eu tô vendo que o Luciano tá louco para colocar. Luciano, tu não fala nada de insuficiência cardíaca, Luciano. O paradoxo da obesidade na insuficiência cardíaca, tu não falou nada sobre isso. Boa noite. Estão me ouvindo? Estamos lhe ouvindo. Não, sim, estamos ouvindo. Não, primeiro, assim, ó, parabenizar pela organização, tá, André? A palestra do Schiavon, excepcional, tá? Como já sabia, de conhecer as coisas da literatura, e o Oscar, que eu conheço há 20 anos, é um cara que não envelhece, né? Ele só evolui e se reinventa e se adapta, e está sempre atualizado, cada vez melhor. Achei muito bom. Não, cara, não é. Sabe o que eu fico pensando? Assim, eu não tenho muito o que acrescentar sobre essas coisas, mas o que a gente viu? Nós temos estudos agora se direcionando não para emagrecer, né? Mas tipo Stampede voltado para a doença, que é uma coisa sindrômica, o diabetes mais bem definido, o gateway para hipertensão. Do mesmo modo, tu colocaste aquela questão ali de o que falta na clínica. Eu acho que não falta muito, assim, começar a entender que nós estamos tratando uma doença, tanto que a cirurgia se chama cirurgia metabólica, não é a cirurgia bariátrica, o foco já não é mais o peso. O que eu acho que talvez falte, do ponto de vista clínico, começar a mudar um pouco o paradigma de usar IMC como principal e usar as medidas de avaliação de massa corporal, porque isso aí a gente já sabe, né, que talvez tenha mais relação com a doença, né? A questão dismetabólica, a questão da obesidade abdominal, a obesidade visceral, o tipo de gordura que o paciente tem. Talvez no futuro vai ter que mudar isso daí, e isso aí talvez facilite indicar, selecionar melhor até para os próprios estudos, os pacientes que vão se beneficiar dessa abordagem metabólica. Porque, como em qualquer doença, a gente sempre imagina uma coisa escalonada. O primeiro passo é prevenir, tentar que a pessoa não engorde. Depois, se engordou, tentar mudar o estilo de vida. Se não der, tentar dar medicamento. E se não der, tu tem que operar. É assim em qualquer doença, né? O que muda é o tamanho da faixa terapêutica de cada coisa em cada tipo de doença, né? Por exemplo, na nossa área ali na cardiopatia isquêmica, às vezes a gente se depara num paciente que aparentemente estava bem, tem uma síndrome aguda e tu tem que decidir por uma revascularização dentro de poucos dias. Isso não vai acontecer na obesidade. A obesidade é uma coisa que tu sempre vai ter tempo de observar, mas eu acho que essa busca do entendimento que o sobrepeso talvez não seja ele é um instrumento, mas talvez não seja um instrumento mais exato, mas sim uma análise melhor da abordagem da constituição corporal. Isso sim deve talvez mudar no futuro. E a outra questão eu acho que é prática, né? Eu não sei se tu pode me atualizar, mas que eu saiba, até a última vez os convênios não estavam autorizando cirurgia com IMC entre 30 e 35 ainda, né? Apesar de já ser validado pelo Conselho Federal de Medicina, né? Não estão autorizando. Por favor, isso Só que... em... Não, autorização a princípio não. Só casos talvez excepcionais, que tem alguma abertura de exceção, mas a princípio não. Não tem cobertura. Só que isso que a gente está falando aqui, Luciano, é muito importante, tá? Porque o Schiavon, ele é o pioneiro nisso, está levantando essa bandeira. No estudo dele não tinha diabéticos graves. Ou seja, ele não tinha pacientes com indicação de cirurgia metabólica autorizada pelo CFM hoje. E o que ele nos mostra é que ele consegue para uma doença, olha, tão grave quanto diabetes, né? Mostra um benefício absurdo em pacientes com IMC a partir de 30, né, Esquivon? Assim, sim, mas o número de pacientes com IMC abaixo de 35, entre 35 era pequeno. Na verdade, na seleção, a maioria dos pacientes que apareceram para a gente fazer a triagem acabaram tendo obesidade grau 2. Então não dá para dizer muita coisa. Eu acredito que o resultado é muito semelhante, como se mostra no diabetes, né? O fato de estar MC grau 1 ou grau 2. Mas, de qualquer forma, o número de pacientes com obesidade grau 1 era pequeno. Então, em termos de estatísticos, tal, não dá para dizer muita coisa. Mas a gente
pela experiência, sabe que provavelmente o resultado vai ser bom. Se você tiver pacientes que estão tomando muitas medicações, eu acho que eles vão acabar se beneficiando, mesmo não tendo 35 de MC ou mais. Mas é que, por exemplo, alguns pacientes têm menos de 35, mas são uma bolinha de gordura, o cara não tem quase massa muscular, é bem diabético, é bem doente, né? E alguns pacientes até têm um índice de massa corporal maior e não é tão disfuncionado metabolicamente, né? Então, o que eu imagino que talvez seja uma tendência no futuro é buscar um instrumento mais preciso, né, de avaliar. A obesidade, me parece, ela é uma doença, mas me parece que a gente usa um coletivo muito grande que não individualiza muito o que é. Né? É uma discussão bem importante, né? E até hoje ninguém conseguiu chegar, até porque como o RMC é uma coisa muito fácil de ser medida, né? E então até hoje não se chegou uma... prático, fácil, é o instrumento mais simples que tem, qualquer um faz um consultório de saúde pública, né? Tu com certeza a cirurgia não vai dar. A cirurgia deveria ter um critério mais abrangente, né? Mais, vamos dizer, composto, uma coisa composta, né? Não devia ser o IMC e ponto final, porque basicamente no final é o IMC, né? Um score, mas, né? assim, para a triagem inicial fica o IMC, mas no momento que a gente começa a pensar em intervenções maiores, tentar talvez estratificar, né? Ver aquele que é mais sarcopênico, mais adiposo, digamos assim, né? E a gente sabe que essa adiposidade ela tem efeitos efeitos múltiplos, né? Neuroendócrinos e uma série de outras coisas. E talvez esse grupo, às vezes, não tendo um IMC tão alto, se beneficie melhor. Mas isso aí acho que é a tendência do futuro. Com certeza. Pessoal, excelente discussão. Eu não sei se o doutor Schiavon, o doutor Oscar gostariam de colocar mais alguma coisa, se mais alguém que está assistindo gostaria de fazer alguma colocação. Bom, eu achei excelente, né? Até estou gravando essa reunião, vou querer assistir de novo, porque os dados são fantásticos, tá? A aula do Schiavon é maravilhosa. Né? Agradeço muito a participação de todos. Eu sei que não é nada fácil a gente dedicar o nosso tempo hoje para uma atividade puramente científica e de educação, né? E o que a gente está fazendo assim, que é uma vontade própria assim de querer reunir pessoas com interesse em obesidade, querer saber um pouquinho mais. Então, eu agradeço muito a participação de todos. Me coloco à disposição se alguém quiser mandar depois alguma dúvida para o nosso apresentador ou para o nosso debatedor. Eu faço questão de fazer, né, esse meio de campo aí, e eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado. Schiavon, quer deixar alguma palavra final para nós aí? Depois o Dr. Oscar, se quiser deixar alguma palavra final, por favor. Não, eu queria agradecer, fiquei feliz aí que teve uma plateia bastante boa para o horário e pela concorrência, né? Hoje em dia o que mais tem é o webinar, né? Então acho que é legal, um tema que talvez não, a princípio pelo menos não atraia tanta gente, mas acho que foi bem bom. Eu queria agradecer o seu convite, né? Me coloco à disposição. Chamo a atenção, quem tiver interesse, acho que vai ser bem bacana o webinar que a gente vai ter dia 22. Depois, se quiserem, que acho que vai ter uma discussão até um pouco filosófica aí da questão da indicação, do acompanhamento, de incluir mais pacientes. Acho que vai ser bacana aí para o pessoal cardiologista, vai ser interessante. E obrigado. Tá bem, eu te agradeço. E obrigado ao Dr. Oscar, né, que foi um privilégio aí ter ele como debatedor aqui. Dr. Oscar, quer falar alguma coisa, Dr. Oscar? Na verdade, eu queria agradecer os dois cirurgiões que não falaram sobre técnica. Eu saí daqui numa felicidade que você não tem maneira. E aprendi coisas muito interessantes com vocês dois. Mas, André, eu acho que esse tipo de evento é extremamente importante para que as pessoas comecem a se preocupar ainda mais sobre o problema da obesidade. A obesidade é tão pandêmica como é o Covid. Né? Só que culturalmente, eu ainda venho de uma geração que tinha o bebê Johnson, né? Que era o bebê gordo, que era o mais saudável. Esse tipo ainda se perpetua dentro
da nossa civilização. E quando, na verdade, a gente sabe, o Luciano fez muito bem a colocação, isso é uma doença, é uma patologia importante que tem uma série de outras patologias que estão agregadas no contexto todo. Então, nós temos que nos preocupar. E o Luciano sabe que eu me preocupo muito com esse tipo de obesidade, com esse tipo de patologia, que é a obesidade. Eu tenho uma filia para me manter informado de drogas, potenciais drogas que a gente pode usar. E agora eu estou cada vez mais um cardiocirurgião metabólico. Eu estou assim com essa ideia de cada vez mais usar os préstimos de vocês. Obrigado a todos aqueles e obrigado a todos aqueles que tiverem nos ouvindo, né, de uma forma muito pacienciosa. Para nós aqui, Schiavon, tem uma expressão que se diz assim: eu vou sair para a rua agora e vai estar de renguear Cusco. Ou seja, o cachorro fica com a pata contraída de tanto frio que está nesta rua e chovendo, que é pior ainda. Isso aqui é ainda pior. Mas eu... aqui também está... Sabe o que é engraçado? Eu ouvi essa expressão hoje no rádio. Eu estava ouvindo o rádio no carro e aí a apresentadora era do Sul. E ela falou e chamou atenção. Tal. Engraçado. Segunda vez que eu ouço hoje essa expressão. Aqui também está frio, mas aqui também está um pouco frio, mas não tanto. A compensação é que eu tenho um Valpolicella em casa para abrir agora e vou tomar pelo menos uma taça. Pois que é bom. Eu vou dizer que tu tem uma única desvantagem de ter perdido esse frio, que é o churrasco que nós faríamos se caso tu estivesse aqui com a gente. É verdade. Não, mas, André, na próxima vez tu combina com ele para a gente... Eu vou trazer um cordeiro mamão lá da minha fazenda para a gente degustar junto com ele. Eu vou cobrar, hein? Combinadíssimo. Cobra. Perfeito, boa noite para vocês todos. Então, pessoal, agradecer mais uma vez. Muito obrigado mesmo. Foi excelente. Fico muito feliz com todo esse retorno. Espero que a gente tenha contribuído aí com o futuro aí da nossa cirurgia cardiometabólica. Tá bom? Uma boa noite a todos, então. E até a próxima. Boa noite. Tá bom, Schiavon? Conta com a gente para divulgação do webinar, viu? A gente vai estar em peso lá. Pode contar. Obrigado.